E o capitão da Polícia Militar da Bahia, André Porciúncula, disse em suas redes sociais na noite desta segunda-feira que recebeu um processo do governador petista do estado, Rui Costa, por chamar sua gestão de patética. O petista optou por abrir um processo disciplinar sumário no dia em que o Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir a prisão através do processo administrativo. O militar, ex-secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, é crítico do governo de Rui Costa, principalmente nas questões de segurança pública, e vai conversar conosco a partir de agora, aqui em Os Pingos nos Is. Secretário, boa noite, bem-vindo, obrigado pela entrevista. Já nos ouve, secretário? Tá? Já está... Fala um pouco, acho que está fechado o microfone aí, secretário, vamos tentar mais uma vez. Boa noite. Agora sim. Agradeço. Imagina, queria, para começar a nossa conversa, secretário, que o senhor nos dissesse quais são as acusações que fez o governador nesse processo, do que ele acusa o senhor e exatamente o que aconteceu. Eu já vi há algum tempo recebendo alguns recados de alguns amigos meus da corporação que ele tinha o objetivo de me prender, né? Porque ele não gostava muito das minhas críticas. O fato é que eu era secretário de Estado e eu estou afastado das minhas funções do serviço ativo da Polícia Militar há quase 3 anos, né? Eu não sou um militar da ativa hoje. Eu não estou sujeito às regras e às disciplinas da corporação, justamente porque eu me afastei para assumir o cargo de secretário de Estado. Porque ele não deixou eu assumir o cargo, eu tive que pedir afastamento do serviço ativo para poder assumir esse cargo. Eu venho criticando a gestão dele, porque eu acho realmente uma gestão desastrosa, uma gestão pautada no caos e dentro de uma complacência com o crime, e venho criticando. O que achei bastante grave foi o fato de que ele esperou esse tempo todo eu me afastar do cargo de secretário e sair a pré-candidata a deputado federal, ou seja, um opositor político dele, oficialmente, e criar uma solução jurídica mirabolante para dizer que eu estou sujeito ao regulamento disciplinar da Polícia Militar, mesmo estando afastado há quase 3 anos do serviço ativo. É um negócio surreal, inacreditável, mas, como a gente sabe, hoje em dia, a ordem legal no país não é algo mais crível, né? Então, ele quer implementar aí um sistema de censura para tentar me intimidar e tentar me calar, e abriu esse processo com base numa entrevista que eu dei a um jornal de grande circulação na Bahia, em que eu criticava as políticas de segurança pública dele, e principalmente o trágico caso em que ele comprou respirador numa loja de maconha. E ele, por causa disso, ele abriu um processo disciplinar no mesmo dia que o STF permitiu aí a volta da prisão disciplinar dentro das estruturas policiais. Mas abriu esse processo disciplinar com um militar que está fora do serviço ativo da corporação, que era um ex-secretário de governo do governo federal. Eu fico imaginando que caos e que histeria não seria se o presidente Bolsonaro abrisse um processo contra um ex-secretário de governo petista por críticas à gestão dele. É um negócio surreal, inacreditável. Roberto Mota, sua pergunta, Mota. Secretário, boa noite. É um prazer reencontrá-lo aqui. A pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: o senhor trabalha, teve um papel durante 3 anos em uma das áreas mais complicadas, né? Que foram herdadas do PT, que é a área de apoio à cultura, fomento à cultura, porque a turma da esquerda, especialmente o PT, se especializou em usar isso como um instrumento de doutrinação e de criação de poder político. Eu queria saber, nesse seu trabalho, qual foi o seu maior desafio? Qual era a coisa mais difícil de se lidar? Eu acredito que foi justamente esse ativismo judicial, né? A tentativa de moralizar os recursos públicos traz para si uma forte perseguição política e jurídica que acaba atrapalhando demasiadamente sua vida, né? Esse fato com Rui Costa é mais um fato de um imenso rol de perseguição que agentes do governo Bolsonaro vem sofrendo com o que eles chamam de ativismo judicial, né? Que é um nome polido para totalitarismo e autoritarismo. Fiuza. Secretário, como é a sua denúncia sobre a compra de respiradores pelo governador Rui Costa? Eu critiquei a então compra dos respiradores, porque parece que o Rui Costa comprou milhões de reais em respiradores numa loja de maconha,
literalmente na loja de maconha, não é um eufemismo, não é uma brincadeira, é de fato a realidade, é tragicômico isso, mas é verdade. E parece que um dos sócios da empresa, da loja de maconha, eram amigos do Eduardo Suplicy, né? O senador, o ex-senador, né, que é petista. E eu trouxe essa questão dentro do programa e arguí que relação íntima era essa entre a loja de maconha e ex-companheiros do petista, e trouxe a questão do consórcio do Nordeste, né, do Gabas e da CPI, porque o governador tem que se explicar como é que ele investiu esse dinheiro que, em tese, era para combater a pandemia, e ele investiu isso em respirador e deu uma desculpa esdrúxula no depoimento dele para a polícia, dizendo que ele comprou respirador na loja de maconha porque não sabia falar inglês. Foi essa a minha crítica a ele, foi isso que um dos fatos que motivou ele a tentar me prender. Ana. Muito boa noite, secretário. Não será nenhuma surpresa se alguns artistas entrarem aí no caminho do apoio a essa perseguição ao senhor, né? Essa perseguição aí injusta e tirânica, draconiana, e principalmente porque o senhor mexeu em torneiras que estavam abertas durante muitos anos, né? Torneiras aí que liberavam dinheiro público para artistas consagrados, uma área muito parecida com a área que eu vivi no esporte também, esquemas culturais, esportivos que foram usados como tentáculos de esquemas de corrupção durante muitos anos. O senhor tem um parâmetro ou um número assim em mente do trabalho que o senhor fez de dinheiro público que foi salvo, que não foi jogado nessas torneiras que ficavam abertas 24 horas, né, inclusive para artistas consagrados, e que hoje nós entendemos por que há tanta crítica ao governo do presidente Jair Bolsonaro, exatamente porque algumas dessas torneiras aí milionárias, elas foram fechadas. O senhor tem um número em mente, mais ou menos, do quanto de dinheiro público foi salvo nesse tempo da sua administração? Pergunta muito boa, Ana. Para se ter uma ideia, né, se passou 2 anos no governo do presidente, eles dizendo que nós iríamos destruir a cultura nacional, que iríamos eliminar o processo de produção cultural. E a verdade é que os fatos falaram por si só, né? Acabou de sair uma matéria agora que eles não puderam negar. Geramos quase 1 milhão de empregos só com a Lei Rouanet, e justamente nas áreas em que implementamos as maiores mudanças, né? Que foi a mudança de foco dos shows, desses grandes shows que aglutinavam aí a maioria da verba da Lei Rouanet. Para se ter uma ideia, 80% de todo o recurso da Lei Rouanet ficava na mão de 10% de grandes empresas, e a gente implementou uma mudança muito forte disso, de descentralização, de pulverização desses recursos, aplicação desses recursos em formação, profissionalização técnica, aplicação nisso em restauro de museu, restauro de patrimônio histórico, resgatar o vetor econômico que traz aí através da Lei Rouanet, tirar a lei desse palanque político ideológico, tirar a lei dessas discussões mirabolantes sobre problematizações artificiais de um espectro político, e trazer a lei, de fato, para o incentivo à cultura, que realmente produz emprego. Então, aí eu vou colocar alguns números. No ano passado, por incrível que pareça, a gente bateu o recorde histórico de aplicação de recursos públicos, foram 2 bilhões de... É impossível. Como é que o senhor tem visto a evolução dessa situação, e essa situação é comparável com o que acontece aqui no Rio de Janeiro? É comparável, sim, Mota, e foi um dos motivos que está lá na abertura do processo contra mim, foi uma das minhas críticas, né? Porque o Rui Costa, ele deu uma declaração pública em que ele dizia que nós tínhamos que discutir os empregos que o narcotráfico gera, e colocou a culpa da violência e do recorde de homicídio nas armas legais e no armamento civil. E eu questionei ele que ele apresentasse os dados oficiais da Polícia Civil de quantos armamentos legais de fato iam parar na mão da criminalidade. Ele não tem esses dados. Então ele faz uma advocacia pela legalização do tráfico. Há uma complacência criminosa com esses traficantes. A polícia fica refém, porque os parceiros e os comparsas do PT tratam a polícia como uma instituição criminosa, como se o policial fosse um homicida, um sociopata que sai à rua para matar pessoas inocentes, pobres e mulheres e negras. Então a polícia fica
meio que travada, porque há essas instituições, tanto no Estado como na mídia, como na academia, inviabilizando a ação policial, né? E essa complacência demasiada do PT com as organizações do narcotráfico, que obviamente deve ter alguma ligação aí, afinal o PT e as Farc pertenciam lá ao Foro de São Paulo e eles tinham um bom diálogo cabuloso, como disse os integrantes do PCC. Então, de fato, a Bahia está entregue ao crime por uma soma de fatores em que a gestão do PT aplica a sua ideologia na prática ali e que impede a polícia, de fato, a ter uma atuação mais forte. Hoje mesmo, o secretário de Segurança Pública da Bahia falou que a maconha era um fator de amplitude de criatividade e que os artistas usavam e amigos deles usavam, e isso é a coisa mais natural do mundo. Então, imagine, o sujeito teria que cuidar da segurança pública do Estado, tem policiais que morrem para combater o crime organizado do tráfico de drogas e ficam as mais altas autoridades, o governador do Estado, o secretário de Segurança Pública, defendendo abertamente a legalização das drogas. Fiuza. Secretário, o senhor fez referência à tirania do governador Rui Costa, que evidentemente o Brasil inteiro assiste, né, quem está de olhos abertos. E além de fazer lockdowns selvagens e anticientíficos, usando as suas forças para oprimir o cidadão, e há vídeos mostrando situações como essas, toques de recolher mais bizarros, ele também foi radical, o governador Rui Costa, na questão da instituição do passaporte vacinal, que é uma medida autoritária e vergonhosa, com vacinas que ainda estão em desenvolvimento se tornando obrigatórias, e isso passou a ser praticamente na Bahia, em vários lugares, mas na Bahia talvez uma das regiões em que isso aconteceu de forma mais cidadania no Estado. Como está essa situação hoje? E eu pergunto se é uma preocupação específica do senhor. Foi também, Fiuza, um dos motivos de minhas críticas, né? Eu chamei a construção política dele de uma tirania higienista, né? Eles criaram um sistema de poder totalitário na justificativa de se combater a pandemia e o vírus, era uma piada. O que eles estavam fazendo era violar os direitos individuais mais elementares de milhões de pessoas na Bahia. A Bahia foi referência no que se visa a implementação de uma política criminosa de restrições de liberdades. E ainda hoje, infelizmente, as pessoas estão sob o jugo desse tiranozinho de quinta. E aí você tira, por exemplo, um policial hoje na Bahia, se ele não tivesse se vacinado, se ele não tivesse submetido a um tratamento em que as seguranças e os riscos não estão todos delimitados, ele é expulso da polícia. Eu tenho vários amigos meus que estão respondendo processo para serem expulsos da polícia porque não tomaram a vacina. Se você não tomou a vacina, você não entra num SAC. Para quem não sabe o que é um SAC, é o Serviço de Atendimento ao Cidadão, onde tudo ali é construído, de carteira de motorista, a identidade, a certidão de nascimento, a própria carteira do SUS, certidão de óbito. Você não consegue fazer, simplesmente você não tem cidadania. O Rui Costa decretou a morte civil para qualquer cidadão que não tenha tomado a vacina. Então, esse cara é um criminoso. Eu acho, inclusive, eu falei isso na entrevista, que ele tem que ser investigado por tribunais internacionais, já que a nossa justiça não está atenta para os processos dessa política totalitária que ele implementou, e a gente precisa, de alguma forma, libertar a Bahia do jugo dessa tirania higienista, porque realmente houve uma segregação sanitarista e hoje ainda perdura, mesmo essa flexibilização tendo alcançado a maior parte do Brasil. Lá a gente tem o desgosto de termos um tiranozinho de quinta como ainda a referência dentro dessas políticas criminosas de restrição às liberdades individuais. E ele não gostou que eu falei isso, mas repito aqui, o senhor Rui Costa, você implementou uma política criminosa de restrição de liberdades individuais mais básicas. Muito bem, nós conversamos aqui com o ex-secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula. Obrigado mais uma vez, secretário, pela presença. Uma boa noite. Boa noite. Rápido intervalo agora e daqui a pouco tem mais. Os Pingos nos Is. Até já.